Começa agora o Jornal Democracia no Ar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Democracia no Ar, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã. Hoje conosco o nosso querido ministro Ricardo Berzoini. Daqui a pouquinho nós vamos a Araraquara receber a mulher mais jovem vereadora deste Brasil, a querida Tainara Faria, e estamos aguardando o nosso querido Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Então você nos acompanha pela página do PT na Câmara, do PT no Senado e pela Rádio Democracia. Vamos aproveitar e clicar em compartilhar e compartilhar nos mais variados grupos, tanto do Facebook como de outras redes. Você aproveita também, clica em compartilhar, copia o link e espalha essa informação. Muito bom dia, Berzoini. Bom dia. Prazer estar aqui. Um prazer te receber. Gabriel, vou pedir para... Só vou avisar aqui a nossa vereadora, que eu fiquei de avisá-la para ela entrar na nossa transmissão. Prontinho. Berzoini, bom dia! Chegou o nosso querido deputado Henrique Fontana. Nós já estamos ao vivo, deputado Fontana. Por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, só vou colocar o paletó aqui. Claro. Um pouco atrasado. Nada, que isso, que bom que você veio. Cumprimentar, né? Obrigada, Cumprimentar querido. o Berzoini, prazer te encontrar, meu companheiro. Vou E pedir sigam pra de chegar, onde, cadê? de onde vocês estavam. Estávamos Desculpa o atraso. Não, recém estávamos dando bom dia, então bom dia, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Democracia no Ar. Bom dia, prazer é todo meu de participar desta reflexão, desse debate, desse diálogo político com todos vocês que estão em casa, contigo, Ana, e com meu querido amigo, grande companheiro Ricardo Berzoini. Prazer é meu. Queria perguntar já a vocês qual é a avaliação que vocês fazem desse julgamento do habeas corpus no STJ. Na verdade, era previsível, por tudo que está acontecendo no país nesses últimos 3 anos, pela política golpista de grande parte do judiciário, pela atitude covarde em relação à pressão da mídia. Era previsto que o habeas corpus não seria concedido. Na verdade, a esperança que nós temos é que o Supremo assuma uma posição clara em defesa do Estado Democrático de Direito e ponha freio nessa perseguição ao ex-presidente Lula. Nunca antes na história do Brasil nós tivemos um processo tão assodado, tão apressado, sem provas, totalmente manipulado a partir de uma conjugação entre mídia e judiciário e Ministério Público, e nós vemos hoje uma situação muito crítica que pode jogar o Brasil no impasse político e constitucional maior ainda se o Supremo não tomar para si a responsabilidade de frear esses abusos. Deputado Fontana, e aí? Pois então, de fato nós estamos vivendo um momento de enorme gravidade, né? Até para dar uma moldura um pouco maior a esta resposta, né? Quer dizer, nestes últimos 2 anos, e dá para se somar nos últimos 3 anos, desde que ocorreu a 4ª vitória do nosso campo político, representado pela candidatura da presidenta Dilma, houve uma decisão de parte daqueles que perderam as eleições de desrespeitar o Pacto Democrático de 1988, desrespeitar o resultado eleitoral. E isto desencadeou este processo de golpe que nós estamos vivendo, né, que tem componentes em diversas frentes, como colocou o Berzoini. Em primeiro lugar, houve a ponta, né, parlamentar do golpe, que é onde se constituiu a maioria. Setores do judiciário abraçaram a tese do golpe, setores do Ministério Público abraçaram a tese do golpe e setores fartamente hegemônicos, a ampla maioria da mídia, abraçou a tese do golpe. Bom, este golpe ele está causando prejuízos enormes para a democracia brasileira, para o país, prejuízos econômicos, prejuízos na democracia, né? Tanto que nós temos hoje, ontem, a pesquisa de ontem, né, publicada, encomendada pela CNT, né, ela indica claramente isso, a falência do golpe. Quer dizer, um dos líderes principais do golpe, que está hoje na presidência da República ilegitimamente, que é Michel Temer, se fosse candidato a presidente hoje, teria 1% dos votos. Então nós temos um governo totalmente ilegítimo. E na outra ponta, aqui é que eu venho reforçar
a gravidade da decisão que está nas mãos do Supremo, como colocou Berzoini, o que ocorre? Tu tens o presidente Lula como o franco favorito para as eleições, né? Ele ganha na pesquisa de ontem, ele ganha em todos os cenários a eleição de qualquer um dos adversários que o grupo que organizou o golpe coloca como candidato. Tanto faz porque esse grupo vai ter um candidato, poderá ser Alckmin, poderá ser Rodrigo Maia, poderá ser o próprio Temer, eu não acredito, né? Tentaram a questão o próprio Bolsonaro, que também participou do golpe e é candidato. Todos perdem a eleição para o presidente Lula. Nessa pesquisa de ontem, Ana Berzoini e os nossos internautas, chama atenção um dado ainda mais forte. O presidente Lula cresceu 4 pontos nas simulações de segundo turno em relação às pesquisas anteriores, né? O que indica um favoritismo que vai se consolidando. Ora, o que está nas mãos do Supremo, que sobre o julgamento do presidente Lula nós temos falado muito, eu só vou reforçar o que o Berzoini colocou, não há nenhuma prova e há uma condenação sem provas. Então é um julgamento injusto, né, que precisa ser revisto. Mas a gravidade política disso, ela se multiplica muitas vezes, porque significaria, neste novo passo do golpe, retirar do processo eleitoral aquele que o povo brasileiro, por maioria, quer ver na presidência da República. Eu acredito, e vou acreditar até o último momento, que pode haver uma saída constitucional para a crise brasileira. Não é o que está ocorrendo, né? Quer dizer, nós estamos vivendo cada vez mais fora da democracia. O Brasil hoje não é uma democracia, né? Nós estamos vivendo fora de um processo democrático. Agora, isto pode ser retomado, porque é um tipo de golpe diferente do golpe militar de outros períodos, né? Então, o Supremo pode devolver um mínimo de retomada deste processo constitucional no país, que significaria, vamos reconhecer, né, que, em primeiro lugar, tem que reconhecer que não se pode executar uma sentença com uma decisão de segunda instância. Tem que haver o trânsito em julgado, porque a presunção da inocência é algo essencial dentro do processo democrático. Porque, como disse um amigo meu ontem conversando, bom, como é que faz se tu executa uma sentença em segunda instância e depois o Supremo revisa essa sentença? Quem é que devolve? Nesse caso, com o impacto político. E o impacto político que Um tem. cidadão comum já é grave. É gravíssimo. Quando você tem envolvido expectativas de milhões de pessoas, fica mais grave ainda. Nós podemos jogar o país num processo de instabilidade política democrática total. Porque, bom, é o que eu digo, eu, né, e milhões de pessoas que temos a convicção de que a melhor saída para repactuar o país é a volta de Lula à presidência. Se a democracia brasileira diz, olha, tu não tens o direito de votar no teu candidato, isso nos leva para um patamar que ninguém pode prever o que vai acontecer na democracia do país, né? Mas nesse mês, nós estamos aí no mês de luta intensa de todas as mulheres, e está junto conosco aqui a nossa querida Tainara Faria, que é a mulher mais jovem vereadora deste Brasil e é do Partido dos Trabalhadores lá de Araraquara. Para te receber, querida Tainara, estão o nosso ministro Ricardo Berzoini e o nosso líder também, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Gente, que emoção, viu, Berzoini? Meninos, que bancada aí para nos receber, para conversar um pouquinho comigo. Eu fico muito feliz e honrada, viu? É uma alegria estar com vocês nessa manhã. A alegria é nossa, Tainara. É um prazer estar com você, é um prazer estar falando com Araraquara, que é uma cidade que eu tenho muito carinho. E já estive muitas vezes lá com o Edinho, com nossos companheiros bancários, também os sindicalistas em geral. Mandar meu abraço e dizer que é uma alegria ter mulheres jovens fortalecendo o Partido dos Trabalhadores. Tainara, eu gostaria que nessa manhã tu falasses tanto com eles quanto com todos os nossos internautas que nos acompanham pela página do PT na Câmara, do PT no Senado, pela Rádio Democracia e também pelas redes do nosso querido deputado Henrique Fontana, quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam na política. Bom, olha, aqui em Araraquara, no estado de São Paulo todo, né, é um estado muito conservador,
para nós é muito difícil, desde a campanha, iniciar e defender um projeto para as mulheres, até o momento que a gente adentra a Câmara, né? Aqui na Câmara de Araraquara nós temos 18 vereadores e apenas 2 mulheres. Então, as dificuldades são imensas, desde aprovar um projeto e fazer saber a importância que ele teria na vida das mulheres, até o diálogo dentro da casa. Muitas vezes eu sou confundida lá dentro, né? Ninguém imagina que eu esteja vereadora, então as dificuldades são grandes, começam pelo preconceito, pela minha juventude, por eu ser uma mulher negra de periferia. Eu fui beneficiária do ProUni, do Bolsa Família, projetos sociais, programas sociais do governo do PT, que me ajudaram a ser quem sou hoje. Acabo de me formar em Direito também, pelo ProUni, já sou advogada, né? E tudo isso foram os projetos sociais que o PT colocou na vida dos brasileiros. Então, defender essas bandeiras no Estado conservador como o Estado de São Paulo é muito difícil. Sendo mulher e sendo negra, numa Câmara com 16 homens e 2 mulheres, vocês não imaginam as dificuldades que eu enfrento. Então, a Tainara, deputado Fontana, ministro Berzoini, é, sem dúvida alguma, um exemplo de muitas vitórias das políticas dos nossos governos, não é? Sem dúvida. Tainara, eu acho que quando a gente conversa, né, contigo e os internautas que estão acompanhando, e tu colocas este exemplo, né, concreto e semelhante a ti, nós temos milhares, milhões de pessoas, de famílias, né, que alteraram a sua condição de vida para uma condição de vida melhor, né? E este é o motivo essencial pelo qual nós estamos enfrentando toda esta crise política no país. Porque eu quero sugerir, eu comecei a ler há pouco, ainda não terminei esse livro, mas o professor Gessé Souza escreve um livro que eu considero assim fundamental a leitura hoje, intitulado, né, Berzoini, a Elite do Atraso, né? E infelizmente este é o grande problema do nosso país, né? O Brasil tem um potencial enorme, tem um povo de enorme qualidade, de enorme vitalidade, de enorme capacidade, vocação para fazer uma grande nação, mas nós temos uma parte importante da elite brasileira, elite econômica, no sentido de quem detém, né, o poder econômico, que tem esta visão do atraso, né, que é uma visão, em primeiro lugar, preconceituosa, uma visão que quer concentrar renda de uma maneira absolutamente irracional, né, porque um dos grandes freios, isso no mundo inteiro se debate isso, um dos grandes freios ao crescimento de um país é exatamente a desigualdade social, a falta de distribuição de renda que pode gerar uma economia muito mais saudável. Então, ver o exemplo, eu não conhecia a Tainara, né, pessoalmente, quero ver se conheço, uma vez que tu vier a Brasília ou que eu for a Araraquara, vamos nos encontrar, né? Mas esses exemplos de vida como o teu, Tainara, eles mostram um negócio que o presidente Lula sempre fala muito bem, Berzoini, olha, tem que ser a junção de duas coisas, né? É a tua vontade, a tua dedicação, o teu esforço para ter superado preconceitos e uma política pública que acolha oportunidades para garantir, porque como eu dizia, há 15 anos atrás, antes dos programas, né, que abriram muito as universidades para os filhos das famílias dos trabalhadores mais pobres do Brasil, um jovem filho de uma família trabalhadora pobre podia estudar 20 horas por dia, mas ele não ia encontrar uma vaga, porque faltavam programas como o ProUni, novas vagas, mais vagas, né? Então agora sim, a junção do esforço da pessoa com uma política pública que de fato democratizou o acesso à universidade, nos dá esses exemplos fantásticos como o da Tainara, que já é vereadora. Isso. Em breve ela vai... E advogada. E advogada, né? Meu filho é advogado também, meu filho mais velho, Tainara. Que legal, que legal. E o importante é perceber o seguinte, as mulheres, e particularmente as mulheres negras, sempre foram, digamos, as vítimas principais desse processo social que vem da escravidão por mais de 300 anos. O Brasil é um país que formou o seu capital a partir da escravidão de negros e índios. E as mulheres foram as mais sacrificadas em todo esse processo. Então, o governo Lula e o governo Dilma criaram uma rede de programas. Não é um programa aqui, outro acolá, isolados. É uma rede de programas que visam dar capacidade de superação econômica, social, emocional, cultural, para que as pessoas possam efetivamente romper essas barreiras e
erradicar ou reduzir, mitigar a desigualdade. Erradicar, evidentemente, no futuro. Nós pensamos em erradicar a desigualdade. Mas, no primeiro momento, é lutar, é superar, é quebrar barreiras e organizar socialmente as pessoas para poder lutar por melhores condições de vida. O golpe veio para interromper isso. O golpe veio justamente porque é inadmissível para essa elite do atraso, para os donos do poder, como diria o Raimundo Fauro, para todos aqueles que acreditam que o Brasil tem uma elite iluminada e o restante do povo tem que ser explorado, é inadmissível para eles que programas sociais permitam a emancipação de mulheres, negros, jovens, homens e mulheres que foram sacrificados pela escravidão e por um capitalismo selvagem que veio a partir do século XX com base no capital oriundo da escravidão. Querida Tainara, eu sei que você tem as suas atividades, quero te agradecer muito, agradecer sobretudo porque agora passas a ser a nossa comentarista uma vez por semana aí de Araraquara. Muito obrigada por todo o carinho conosco, com o programa e honrados com o teu exemplo, como bem disse o nosso querido Henrique Fontana. Eu que agradeço, Claudinha, olha, Berzoini, Fontana, obrigada por essa manhã, viu? Já acordo mais feliz para encarar as agendas do dia, com muito mais força, sabendo que temos companheiros como vocês aí na luta sempre. Contem conosco aqui em Araraquara, tenho certeza também com o prefeito Edinho, comigo na Câmara dos Vereadores, viu? E um abraço para vocês e conta comigo também como comentarista, viu, Claudinha? Beijo. Um beijão para vocês. Beijo grande. Pessoal. Tchau. Uma outra questão que nós gostaríamos de falar agora é que aqui nós não chamamos, deputado Henrique Fontana, essa imprensa de grande mídia. Nós dizemos assim que é uma mídia grande, nós falamos assim. Então essa mídia grande tem dito aí que nós vivemos o melhor janeiro dos últimos 5 anos. Será que eles vivem no mundo da Alice, no País das Maravilhas? Então, é impressionante, né? Porque quando estavam organizando o golpe para derrubar a presidenta Dilma sem motivo, né, sem nenhuma justificativa, levantavam diversas teses, né, de que a economia brasileira estava quebrada, na lona. Imagina um país que, quando o Lula assumiu a presidência, nós tínhamos apenas 30 bilhões de dólares em reserva, Berzani. E quando a presidenta Dilma foi derrubada ilegitimamente do governo, o Brasil tinha 370 bilhões de dólares. Eu não estou dizendo que nós não cometemos erros na condução econômica, como cometemos erros também. É normal que um governo erre e acerte, mas no essencial a política econômica adotada naqueles foram exatamente 13 anos, né, de governo, ela foi uma política econômica vitoriosa. Nos levou ao melhor nível de emprego da história do Brasil, nível de emprego formal e também o informal, menor desemprego da história, nos levou a esta elevação das reservas, acompanhada por um processo de distribuição de renda, né? Porque teve períodos em que os economistas conservadores diziam, não, é preciso crescer para depois distribuir renda, né? Nós, ao contrário, fizemos do processo de distribuição de renda uma sinergia com o crescimento. Bom, desde que o golpe foi gestado, que ele começou a ser gestado, do meu ponto de vista, eu sempre digo, entre parênteses, para brincar com as pessoas, ninguém tem essa informação, isso a história vai escrever, mas eu acredito que foi assim, uma semana depois, ou 2 dias depois de nós ganharmos a 4ª eleição, né? Porque eles tinham certeza que iam ganhar, quando perderam, iniciaram todo o processo de desestabilização do país. Quanto pior, melhor, vale tudo. E o que ocorreu dali em diante? O Brasil já perdeu 3.500.000 empregos com carteira assinada desde que iniciou o processo de desestabilização do governo, da economia, do país, né, para que ele se culminasse com o golpe. E não há nenhum sinal sério de recuperação da economia. Sinais de propaganda de recuperação da economia, mas o nível de investimento baixou, por exemplo, que é uma variável forte para tu analisar como vem a economia, então diminuiu, o emprego não volta, né? E de fato, num país que está cortando todos os investimentos públicos, a tendência é aprofundar a recessão. Porque quando tu tem processo recessivo por conta do mercado, tu tens que fazer a ação anticíclica
governamental do Estado para recuperar a economia. Esta política que está sendo feita, chamado austericídio, ele vai afundar cada vez mais, infelizmente, a economia do país. Só não está pior porque a economia europeia e americana se reaqueceram no último período. Então as exportações estão se ampliando. A exportação de 2016 em relação a 2015 cresceu bastante, 2017 em relação a 2016 e continua crescendo em 2018. Por quê? Porque tem mais demanda lá fora, não aqui. Então isso compensa em parte a política recessiva do Meirelles, do governo Temer e do conjunto da equipe econômica. Essa queda de investimento, a PEC do teto, tudo de ruim que fizeram. Então está havendo uma ligeira compensação que não tem mérito nenhum do governo. Aliás, se tem mérito, é do Armando Monteiro, que em 2015, começo de 2016, tomou uma série de medidas no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio para preparar um novo ciclo de exportação. E a demanda internacional veio e conjugou com essas medidas tomadas pelo Armando Monteiro do nosso governo e que viabilizaram um novo ciclo. Então, está vendendo mais automóvel lá fora, está vendendo mais soja, está vendendo mais avião, está vendendo mais minério de ferro, está vendendo mais aço. Todos os setores estão crescendo por demanda externa, não por mérito do governo golpista. Vamos aproveitar, você que está chegando agora, esse é o Democracia no Ar. Nós estamos juntos de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. Ao vivo pela página do PT na Câmara, pelo PT no Senado, pela Rádio Democracia e hoje juntos com o nosso querido deputado Henrique Fontana também nas redes do deputado. Então vamos aproveitar, vamos clicar em compartilhar, copiar o link e espalhar nos grupos das mais variadas redes sociais para que essas informações ganhem o mundo aí. Mas muitos dos nossos internautas perguntam o seguinte: o que é isso, Produto Interno Bruto, que é o PIB? Mas esse negócio influencia na minha vida? Não influencia? Que história que é essa? Eu estou mais preocupado com o valor que eu vou gastar lá no supermercado, com a compra do botijão de gás, com o valor para eu abastecer o carro. Não me interessa muito bem esse PIB. Então agora a tarefa é de vocês trazer para o dia a dia das pessoas esse negocinho chamado PIB. Deixar para o Berzoini começar isso. Ele é mais afeito à economia do que eu. Todo mundo que faz política se dedica à economia, mas o Berzoini é mais do que eu. Não, imagina. Na verdade, o PIB, como toda estatística econômica, ele tem importância, tem relevância do ponto de vista do planejamento do país, da análise de como o país está se desenvolvendo, mas também, como toda média, ele é uma espécie de média, uma somatória de vários setores da economia, de consumo das famílias, de consumo do governo, de produção industrial, produção agrícola. Então, ele também é uma média burra, porque muitas vezes ele cresce e as pessoas não sentem o crescimento. Por exemplo, esse PIB agora que acabou de ser divulgado, ele tem dois fatores, que um deles eu já citei aqui. Um dos fatores é o comércio exterior. O comércio exterior aumentou, a corrente de comércio, tanto exportação quanto importação, o saldo da balança comercial aumentou. Então isso tem um impacto positivo no PIB. Nem sempre isso impacta fortemente, por exemplo, o emprego. Porque a empresa está expandindo em 10% suas exportações, por exemplo, uma fábrica de automóveis, não quer dizer que ela vai contratar 10% mais empregados. Ela vai, muitas vezes, ela está com capacidade ociosa, tanto de equipamentos quanto de mão de obra, de insumos em geral. Então, às vezes ela cresce 10% e não contrata ninguém. Às vezes ela cresce 10% e não amplia o seu parque de máquinas. Ela simplesmente está aproveitando melhor uma capacidade industrial ociosa. No caso, o outro exemplo é a agricultura. A agricultura cresceu em quantidade e cresceu em valor. As nossas commodities estão valendo mais lá fora. Então isso impacta o PIB, mas tem pouquíssimo impacto sobre a vida das pessoas. As pessoas estão vivendo um desemprego de 13 milhões de pessoas desempregadas na estatística simplesmente do IBGE, aquela que diz: se você está procurando emprego, você é desempregado. Se você desanimou, você não é mais desempregado. Porque é assim que funciona a metodologia do IBGE, que não está errada. É a metodologia internacional. Agora, o próprio IBGE, na PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, que foi uma criação do nosso governo, antes só havia PNAD, a PNAD contínua é um aperfeiçoamento do governo Lula e Dilma para melhorar as estatísticas do país, e nós temos na PNAD contínua a observação de que cresceu brutalmente o número de desalentados, que são aqueles que já perderam a esperança de encontrar emprego, desistem de procurar. E cresceu também muita gente que era assalariado, que diante desse desalento foi para uma atividade
particular. Por exemplo, se andar no centro de Brasília, no centro de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio, você vai ver como cresceu o número de ambulantes, de trabalhadores que trabalhavam de carteira assinada na construção civil, no comércio, nos serviços, e hoje não tem emprego, começam a vender alguma coisa. Muitas vezes vendem equipamentos eletrônicos, acessórios para celular, vendem comida na rua. Cresceu muito em todo o Brasil as mulheres que fazem marmita para vender. Por quê? Porque não há emprego. Então, quando não há emprego, você tem os 13 milhões de desempregados, são aqueles que estão procurando emprego, e mais milhões de desalentados, que ou desanimaram e ficam em casa, ou estão buscando atividades alternativas que rendem muito menos e, portanto, sacrificam as famílias de maneira brutal. Sem contar que uma parte vai trabalhar na rua, com menos segurança e com mais dificuldade para se organizar enquanto trabalhador. Deputado Fontani, nessa questão da diminuição dos postos de trabalho, o Rio Grande do Sul, lá com aquele desgoverno do Sartori, está sofrendo muito também. O Rio Grande do Sul, para, vamos dizer assim, falar um pouquinho da nossa política gaúcha, nós estamos sendo acompanhados aqui pelo Brasil inteiro, mas como tu disseste bem, né, tem muito internauta aí da nossa rede, né, Berzão? Claro. O que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul? Quer dizer, o governador atual, ele optou por este caminho de fazer da dívida pública, que é uma dívida, um problema estrutural do Estado do Rio Grande do Sul, que vem de muitos e muitos anos. Aliás, estas dívidas estaduais, a semelhança das dívidas nacionais, elas precisam ser debatidas abertamente com a sociedade, porque os critérios pelos quais são corrigidas essas dívidas, a forma como se impõem taxas de juros para remunerar estas dívidas, são maneiras, na verdade, de drenar a riqueza gerada pelo nosso trabalho, pelo trabalho de cada um de nós, para este ambiente, né, do chamado capitalismo financiarizado, né? Quer dizer, onde se ganha cada vez mais dinheiro sem produzir e aqueles que produzem têm um ganho cada vez menor, seja o próprio empresário da área produtiva, né? Seja o trabalhador que está atuando ali, e este processo de endividamento funciona como uma espécie de esponja, né? para recolher a riqueza, e isso está levando o mundo a um impasse, né? Não é só o Brasil. E o Rio Grande do Sul, o que fez o governador? Ele ficou administrando esta dívida. Nós hoje não temos uma política, vamos dizer assim, de desenvolvimento adequada, uma política de... Porque, tipo, o Rio Grande do Sul, ele precisa enfrentar este debate com o governo federal. O Rio Grande do Sul é credor de um valor muito elevado de perdas determinadas pela Lei Candir. O Rio Grande do Sul é um estado exportador, né, de matéria-prima. A Lei Candir prejudicou muito a arrecadação do Estado. Houve uma decisão recente do Supremo, há 1 ano e meio atrás. Então, este encontro de contas tem que ser feito, né, porque nós não podemos continuar com o Estado. E o que está fazendo o governo Temer e o Sartori assina embaixo disso? Quer impor um processo, porque no governo Dilma, nós conseguimos dar um passo importante. O Berzoni era ministro nessa época. Sim. Nós conseguimos alterar o índice de correção destas dívidas para um índice mais justo, porque só esse índice de correção extrapola muito a dívida. Se este índice novo que está em vigor agora estivesse em vigor retroativamente há mais anos, nós teríamos resolvido parte da questão, a parte mais importante do endividamento do Estado. Agora, o que o governador está assinando lá? Um contrato de renegociação da dívida aos moldes do que o governo Temer está propondo, que significa a destruição da capacidade do Rio Grande do Sul de se autogovernar. Vai obrigar a vender o patrimônio como a Corsã, o Banrisul e outras estruturas que são fundamentais, vai perder a capacidade de gestão sobre o Estado. Então nós estamos, inclusive, resistindo à assinatura deste contrato no sentido de evitar, né, que o Rio Grande do Sul tenha mais esta perda. Muitas pessoas falam aqui na nossa transmissão que já falta esperança. Usam, inclusive, a palavra que o senhor disse hoje pela manhã, desalento. E aí o Oséias
Moreira pede uma palavra de vocês dois. Ele diz: sou um médico exilado, desalentado, me formei na Bolívia e definitivamente não encontro um posto de trabalho. É isso. Inclusive no setor de saúde também houve uma redução grande em função do desemprego. Muitos trabalhadores perderam plano de saúde, perdendo plano de saúde arrecada menos, reduz a quantidade de médicos credenciados, reduz o pagamento aos hospitais e clínicas, portanto também tem um impacto muito grande no setor de saúde. E o Brasil precisa de médicos, o Brasil precisa ampliar a sua quantidade, a relação entre o número de médicos e população é inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Tanto é que no nosso governo foi criado o programa Mais Médicos, que é justamente para ampliar e fazer os médicos estarem onde está uma parte grande da população que era desassistida. Então é fundamental que nós tenhamos esses investimentos na saúde, na educação. Eu tenho dito sistematicamente, sou até repetitivo, que o Brasil, se não fizer uma reforma tributária capaz de tributar os ricos, ontem saiu um dado, Fontana e Ana, saiu um dado importantíssimo, que é de um estudo com base em dados da Receita Federal, que mostram que 2,4% dos contribuintes se apropriam de metade das deduções. Veja bem, nós já não temos tributação sobre dividendos, nós já não temos uma tributação justa sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, não temos imposto sobre grandes heranças nem grandes fortunas, ou seja, o imposto sobre herança é igual praticamente para todos e é pequeno. E temos aí, nesse caso, deduções tributárias no imposto de renda da pessoa física que beneficiam a metade, ou melhor, 2,4% mais ricos, que se apropriam de metade de todas as deduções. E esse é um dos motivos da crise fiscal do Estado. Tem a questão da dívida, que de fato precisa ser repensada, reorganizada, mas tem a questão tributária. O Brasil não pode seguir sendo o único país do G20 que tributa mais a produção e o consumo do que o trabalho, do que a renda opulenta ou a riqueza. Precisamos tributar a riqueza, a renda opulenta e desonerar o trabalho e a produção. É por isso que quando alguns brasileiros vão para a Europa ou para os Estados Unidos, acham alguns produtos baratos lá. Mais barato que no Brasil, claro. Lá o sistema tributário é assim, tributa pesadamente a riqueza e a propriedade e tributa de maneira suave o consumo e o trabalho. Para reforçar esse argumento, Ana, do Berzoini, o Brasil é um dos únicos 3 países do mundo que não cobra nenhum tributo sobre lucros e dividendos obtidos a partir de ganhos em aplicações no mercado financeiro. Então, por exemplo, um trabalhador que ganhe R$6.000 por mês, ele paga inclusive imposto de renda. Uhum. Alguém que investe R$100 milhões no mercado financeiro e tem um lucro de 10 milhões sobre esse investimento, paga 0 de imposto sobre esses 10 milhões que ganhou. Então, introduzir um imposto sobre lucros e dividendos é fundamental, porque para fazer o chamado equilíbrio fiscal, que todos nós somos favoráveis, é o que disse o Berzoini. Tem que fazer o equilíbrio fiscal pelo lado da receita e, obviamente, pelos cuidados com um tipo de despesa e investimento público que seja, de fato, de interesse público. Mas eu queria falar 2 ou 3 frases aí para o Oséias. Né? Olha, Oséias, uma das características de um ambiente fora da democracia como nós estamos vivendo, o Marcelo Zero intitulou que nós estamos vivendo numa semidemocracia, né? Quer dizer, então este ambiente do golpe realmente quer nos convencer de que a nossa ação política não vai mudar as coisas. O meu convite para ti e para todos os outros que estão nos acompanhando é de sempre ter muita esperança e firmeza de que todas as páginas da história viraram. Não há página da história que tenha permanecido. O mundo já enfrentou muitas situações de exceção como nós estamos vivendo no Brasil, e o próprio Brasil já enfrentou. Inúmeras. Então, o que é a minha fala de esperança para ti? Não é uma esperança ingênua. Eu sei que a luta é bastante árdua para virar esta página. Mas quando eu vejo, por exemplo, e leio como ontem, os detalhes desta pesquisa que foi publicada ontem, eu percebo que o povo brasileiro
em boa parte, na maior parte inclusive, está muito consciente do que está acontecendo. E eu, Berzoni, tenho esse pensamento de que a resposta de boa parte do povo brasileiro virá na próxima eleição. Óbvio que nós temos que estar alertas, porque um dos planos do golpe é, inclusive, ao pressentir que vai perder o controle do poder, pode até tentar desestabilizar a eleição. Não está descartada essa possibilidade. Ou manipular. Ou manipular, né? Grave. Maneira grave, quer dizer, uma das maneiras nós já falamos, retirando o Lula da eleição. Outra é tentando alterar o sistema de governo, né? Retirando o poder do presidente que é eleito por nós, tentando adotar uma espécie de parlamentarismo, onde ao invés dos milhões de brasileiros escolherem o presidente, quem escolheria seriam os 513 deputados, que é uma maneira, obviamente, de impedir que um candidato de corte popular chegue à presidência da República. Porque nós não estamos discutindo, quando se fala, só um parênteses bem rápido, de parlamentarismo, presidencialismo, nós estamos debatendo no Brasil real. Claro. Não é uma tese. Né? Óbvio que o parlamentarismo pode até ser um sistema, na opinião de algumas pessoas, adequado. Né? Mas no Brasil de hoje, parlamentarismo significaria Eduardo Cunha, presidente da República. Esse é no Brasil de hoje. Então, e ao contrário, nós já aprendemos que no presidencialismo, onde o voto de cada cidadão vale igual, nas últimas 4 eleições, Lula venceu em 2 e Dilma venceu em 2. Então nós não podemos abrir mão deste presidencialismo, mas concluindo para o Oséias e para todos os outros que nos acompanham, nós precisamos atuar politicamente, cada um do seu jeito. Um vai conversar com os colegas de trabalho, o outro vai no sindicato, o outro conversa na igreja que ele participa, o outro vai conversar com os amigos na mesa do bar. Agora, uma coisa é importante, o nosso voto vale muito. Então, não aceitem a generalização da antipolítica, porque isso também é parte do golpe. Porque o golpe é o seguinte, essa elite do atraso, que o Gessé coloca bem, eles querem convencer o povo de que não vale a pena votar, que político é tudo igual, que os políticos são todos corruptos, mas eles escolhem os políticos que eles querem ver no governo. Então, nós temos que agir com muita força para manter a nossa unidade do campo popular e da esquerda no país. Nós temos mais de um candidato, isso é normal, é legítimo, mas estes partidos do campo popular e movimentos sociais que não estão ligados a partidos têm que ter uma grande unidade, porque um grande ajuste da democracia brasileira vai ocorrer no primeiro e no segundo turno da próxima eleição. Nós temos que estar todos juntos nesse segundo turno para ganhar esta eleição que será histórica para o país. Porque se este grupo do golpe vencer as eleições, aí eles vão retomar este programa. Por exemplo, a antirreforma da Previdência, que nós conseguimos com muita mobilização frear, ela foi freada por 7 meses. Claro. Se o Alckmin ganhar a eleição, se o Bolsonaro ganhar a eleição, se o Rodrigo Maia ganhar a eleição, se o Temer, esse aí a gente nem só de brincadeira, o Meirelles ganhar a eleição, qualquer um desses 4 aqui, no dia seguinte ele coloca a reforma da Previdência pior do que aquela que foi colocada agora, né, Cláudio? Então, isso é importante as pessoas terem bem presente. Tem muitos aqui perguntando a vocês o seguinte, por que se tem a impressão, e se faz parte do golpe, esta impressão que nós temos de que há uma apatia geral, e de que estas conversas, que são ações políticas, como bem disse o nosso deputado Henrique Fontana, que essas conversas no ambiente de trabalho, na escola, no lazer, elas não adiantam nada. O que adiantaria seria uma grande manifestação. Vocês concordam? É óbvio que nós temos que trabalhar para construir grandes manifestações, inclusive do processo eleitoral. Quando se fala em eleição, não é esperar o dia de ir votar. É, na verdade, já trabalhar para fazer das eleições um processo de mobilização popular, com gente na rua, com manifestações, com participação popular efetiva. Agora, evidentemente, o ideal seria que nós já questionássemos desde já a legitimidade e a legalidade de todo esse processo, como grandes manifestações. Mas aí é uma democracia de massa. No Brasil tem um problema grave, que é a concentração dos meios de comunicação. Durante muito tempo, e continua evidentemente, a Rede Globo especialmente, mas o conjunto das emissoras de televisão empresariais e rádios também, jornais de grande porte, que no Brasil estão quase acabando, nos jornais impressos,
eles trabalharam com a ideia de que havia uma crise no país provocada pelo PT. E que tudo que acontecia de ruim na economia, por exemplo, em 2014, caiu abruptamente a cotação do minério de ferro e do petróleo, que são duas bases importantes para a tributação e que incidem inclusive no lucro das grandes empresas petrolíferas e de minério, Vale do Rio Doce, Petrobras, que são grandes contribuintes. Então, uma parte da crise fiscal que a gente teve em 2015, ela decorreu dessa queda abrupta. Não foi um problema do governo, o governo errou. Não, o governo pode ter cometido erros, como todo governo comete, mas o fundamental foi uma conjuntura econômica diversa. Mas a mídia trabalhava com a ideia de que havia erro, incompetência do governo, incapacidade de enfrentar aquela conjuntura. Então isso provocou, em parte da população, um sentimento de rejeição, inclusive. O PT chegou a ter 8% apenas de simpatia popular, ainda assim era o mais simpático à população. E o próprio Lula chegou a ter menos intenção de voto. A avaliação dos políticos do PT ficou baixa em praticamente todo o Brasil. Agora, com o passar do tempo, pedagogicamente, as pessoas vão percebendo, olha, disseram que era só tirar o PT que ia melhorar tudo, e o desemprego aumentou. Disseram que a minha renda ia melhorar, e a minha renda não aumentou, ao contrário, caiu. Disseram que ia ter mais habitação, e o Minha Casa Minha Vida está definhando. Então as pessoas estão percebendo, é por isso que a intenção de voto no Lula e a simpatia em relação ao PT crescem, porque as pessoas estão percebendo gradualmente. É um processo demorado, mas que eu não descarto ainda, termos no primeiro semestre desse ano, grandes mobilizações, porque a situação social do Brasil, essa intervenção federal agora no Rio de Janeiro, ela é um equívoco profundo que pode provocar mais conflitos do que solução, e o governo está num movimento errático. De um lado, fica comemorando sinais muito frágeis de retomada do crescimento, não percebendo que a situação social chegou a um grau de exposição gravíssimo. Por isso eu acredito que podemos ter, sim, e eu acho que as pessoas têm que se preparar para isso, as pessoas, os sindicatos, as organizações do movimento popular e social devem se preparar para fazer grandes mobilizações ainda esse ano, ou antes da eleição, ou durante o processo eleitoral. Porque também é fundamental. Fontana disse bem sobre a questão da reforma da Previdência. Eles não conseguiram fazer agora, mas certamente retomarão essa agenda depois das eleições, se forem vitoriosos. Em relação à reforma trabalhista, eu tenho alertado os sindicatos. Eles fizeram uma modificação infraconstitucional. Vários direitos trabalhistas estão na Constituição. Eles não tinham voto suficiente, Fontana, para fazer a mudança constitucional, onde está férias, 13º, fundo de garantia, que não foram afetados por essa reforma constitucional. O próximo passo deles é fazer a reforma constitucional e retirar da Constituição os direitos que foram conquistados com muita dificuldade na Constituinte de 1987 e 88. Então eu creio que esse é o momento em que o conjunto das organizações do movimento social tem que se preparar para incidir diretamente na eleição do Congresso Nacional. Além de eleger o presidente Lula, eleger governadores simpáticos à causa popular do trabalhador e, em relação ao Congresso Nacional, eleger bancadas fortes na Câmara e no Senado para barrar as reformas antipopulares, para fazer a reforma tributária, fazer a reforma política, para que nós possamos ter um país decente e um país moderno. Berzoini, e reforçando aquilo que tu estavas dizendo, assim, eu, nos lugares por onde tenho passado, como aqui participando, né, da nossa programação, da nossa Rádio Democracia, né, dizer, eu tenho dito o seguinte: esses 6 meses, eles serão decisivos, provavelmente, para as próximas décadas do nosso país. Porque para quem como nós, Ana, como Berzoini, tu, eu e os milhares, né, de cidadãos que estão nos acompanhando, sonha e trabalha por um projeto de nação, uma visão assim daquele nacionalismo positivo, né? Quer dizer, nós queremos ver o nosso país crescer, nós queremos ver os brasileiros vivendo bem. Nós precisamos ganhar a próxima eleição. É vital para o futuro do Brasil. Porque, por exemplo, o Berzoini falou da questão da lei trabalhista, eu falei da Previdência, agora eu falo do patrimônio estratégico do Brasil. Nós estamos numa resistência enorme aqui para impedir a privatização do sistema Eletrobras. Ontem tivemos uma vitória parcial, conseguimos
com uma questão de ordem, derrubar a instalação da comissão especial. Eu tenho esperança, né? Não é uma esperança só, estou lutando com os companheiros, todos que estão contra a privatização, que aliás é a maioria do povo brasileiro. A pesquisa indica claramente isso, em torno de 70% da população brasileira não quer vender o sistema Eletrobras, né? Sabe que a venda do patrimônio não resolve os problemas do Brasil, mas a vitória na eleição, se nós vamos resistir esses 6 meses. Suponhamos que nós conquistemos outra vitória, eles não conseguem vender a Eletrobras. Eu estou convicto de que nós podemos conquistar essa vitória. Mas, de novo, se atravessar a eleição, eles vão estar legitimados. Com certeza. Então nós temos que formar no Brasil 2 grandes blocos. É a minha visão sobre o futuro da política brasileira. O meu candidato é o presidente Lula. Mas eu respeito outras candidaturas, como a do ex-ministro Ciro Gomes, como a candidatura do Guilherme Boulos, que foi lançada recentemente, como a candidatura da Manuela, como um partido como o PSB, que ainda não definiu o que vai fazer. Eu, aliás, gostaria muito de estruturar esta aliança com o PSB, e setores que não são partidários e que estão comprometidos com a luta pela volta da democracia, né, que estão percebendo o período de exceção que a gente está vivendo. Então nós temos que ter uma grande unidade neste bloco para deixar claro que no outro bloco, onde estão Bolsonaro, Alckmin, Rodrigo Maia, os partidos, né, que organizaram o golpe, o PSDB, o PP, Partido Progressista, o Democratas, este grupo aqui, qualquer um deles que eventualmente vence a eleição, é a mesma política, né? Não muda nada. Então, nós precisamos, nesses 6 meses, garantir esta vitória, porque isto vai nos permitir retomar passo a passo. O presidente Lula já assumiu o compromisso, tem certeza de que isto será executado em caso de vitória deste nosso campo político, o campo à esquerda, que são os referendos revogatórios. Nós vamos consultar a população e, por exemplo, retomar a legislação trabalhista. Além de... Porque não é que nós vamos mudar coisas na Previdência, nas coisas justas. Como, aliás, mudamos quando estávamos no governo. Nós fizemos, por exemplo, a reforma mais estrutural para garantir uma Previdência para o servidor público justa e uma Previdência equilibrada em relação ao interesse do país, que quer garantir uma Previdência justa para os servidores públicos, foi feita no nosso governo. Todos que estão entrando agora desde 2013, por exemplo, se ele é um servidor público com um salário até o teto da Previdência, ele participa de um regime idêntico ao regime geral da Previdência. E se ele tem um salário, porque ele é um fiscal de tributos, ele é um professor universitário, é um juiz, é um procurador do Ministério Público, ele paga uma previdência complementar pública, onde a metade é paga pelo próprio cidadão servidor e a outra metade pela sociedade, o que, aliás, é justo, porque a sociedade tem que investir para ter um serviço público de qualidade. Só dei esse exemplo porque, vamos dizer, nós também defendemos essas reformas. Então, eu encerro aqui a minha participação, Ana, dizendo isso para as pessoas. Vamos nos focar na luta de cada semana. A pergunta era as grandes manifestações. Podem surgir? Podem. Nós fizemos a maior greve geral dos últimos anos, foi feita agora, né? Agora, as pequenas manifestações, que é a ação de cada um, que é a tua participação numa rede social, elas constroem a grande manifestação. Por isso é que o Lula é o favorito para ganhar a eleição. Por isso que o somatório, por exemplo, destes candidatos que representam o campo da esquerda, o campo popular, ele está de longe na frente do campo que organizou o golpe, que está desestruturando o país. Então, tu também deves acreditar nas chamadas pequenas participações que vão chegar ao grande movimento. A pessoa não deve ter aquela sensação de ficar, eu estou frustrado porque o que estão fazendo com o Brasil era para o povo brasileiro estar na rua e... As coisas são mais complexas. Um cidadão que está ali empregado numa fábrica de calçado, no Vale do Calçado do Rio Grande do Sul, no meio desse desemprego, como é que ele sai, Berzoni, para fazer uma manifestação com medo de perder o emprego? É muito desigual a nossa luta, Antônio. Então, nós precisamos valorizar, né, a participação de todos como puderem.
E aquilo que disse o Berzoini, não é para puxar uma brasa para o nosso assado, porque eu sou um deputado federal do PT e da esquerda. Agora, as pessoas precisam colocar na sua cabeça que nós precisamos eleger presidente da República e eleger parlamentos que tenham maioria ao lado deste mesmo projeto do presidente da República. Senão tu não consegue a governabilidade para fazer aquilo que as pessoas querem que seja feito quando elegem uma pessoa como Lula, como a Dilma, que uma das partes que nos faltou foi exatamente uma maioria parlamentar ou uma situação parlamentar um pouco mais confortável do que aquela que a gente teve. Mas nós estamos acabando o nosso programa, infelizmente. O programa vai ao... Infelizmente é porque nós estamos acabando, não porque ele vai ao ar. Eu já ia fazer um trocadilho que ia ficar meio engraçado aqui. Mas, infelizmente, nosso programa está acabando. E ele vai ao ar de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, pelas páginas do PT na Câmara, PT no Senado, pela Rádio Democracia e hoje também pelas redes do nosso querido deputado Henrique Fontana. E nós também estamos ao vivo pelo Twitter e daqui a pouquinho no YouTube do PT na Câmara. Ministro Berzoini, muito obrigada. Ele espera para a próxima semana. Com certeza. Muito obrigada, líder Henrique Fontana. É um prazer conversar com o senhor, uma grande aula. Obrigada, da mesma forma, e muito bom ter me reencontrado. Fazia algumas semanas que eu não conversava com o Berzoini, mas depois do programa nós temos que marcar um almoço, né? Para botar os assuntos em dia, né, Berzoini? Eu? Tá certo. Mas então um beijo grande para você. Daqui a pouquinho, às 9h30, tem um programa especial falando sobre a luta das mulheres. Será apresentado pela colega Ivana Figueiredo. Fique conosco, um beijo grande no coração. Eu volto amanhã, às 8 horas. Até lá!